Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou apresentar para vocês nosso artigo que consiste em um projeto de um Windvane para aeronaves remotamente pilotadas utilizando um encoder magnético. Para melhorar a compreensão, decidiu-se apresentar as informações de forma semelhante à realizada por nós durante o projeto. Inicialmente, tratamos da motivação para seu desenvolvimento, seguido do contexto, requisitos, metodologia, definições adotadas para o projeto, sua validação e, por fim, a conclusão. No desenvolvimento de um projeto aeronáutico, a captação de dados em voo é de suma importância para a validação de análises e cálculos realizados. Dentre as variáveis mais relevantes estão os ângulos da aeronave em relação ao escoamento, pois através deles pode-se validar estudos das áreas de dinâmica de voo, como o ângulo de stall e de decolagem, além dos modos dinâmicos da aeronave. Como a problemática envolve o ângulo cuja referência é variável durante todo o voo, um acelerômetro não é suficiente para obter os dados desejados. Portanto, foi desenvolvido um sistema conhecido como Windvane. Esse foi inicialmente implementado na aviação a partir de um diferencial de pressão ou diferencial de pressão nula. Porém, sua fabricação é muito complexa, como podem ver nessa imagem adaptada do livro do Nelson. Dessa forma, esse tipo de Windvane é inviável para um projeto de aerodesign. Com o passar dos anos na indústria aeronáutica, foi desenvolvido um sistema composto por uma pequena asa que se alinha com o escoamento, e um sistema interno que mede a diferença de ângulos entre o vane e um referencial na aeronave. A partir dessa premissa, o artigo se propõe a desenvolver um windvane seguindo esse design. Inicialmente, definiu certos requisitos de forma geral, pois estes independem do sistema, estudando apenas sua viabilidade. Definiu-se então um sistema que fosse preciso, confiável e aplicável ao aerodesign, garantindo dessa forma exatidão na validação dos dados. Com o intuito de atender os requisitos já citados, definiu-se outros para o sistema a ser escolhido. Entre eles, buscamos garantir um baixo atrito para que o windvane seja confiável mesmo em baixas velocidades, uma alta resolução para a maior discretização dos ângulos e uma alta taxa de coleta para a obtenção de modos dinâmicos de período curto. Com a definição dos requisitos, foi possível segmentar o projeto em uma parte eletrônica capaz de captar a rotação da asa do vane, por meio de algum sensoriamento, e uma parte mecânica, garantindo que essa tenha boa capacidade de rotação. Ambos os segmentos realizaram um levantamento de alternativas de design, através de buscas bibliográficas, para uma posterior escolha do modelo que atendesse a todos os requisitos, implementando e validando o modelo a partir disso. A partir da metodologia a ser seguida, o projeto eletrônico levantou possíveis tipos de encoder para garantir os requisitos. Dessa forma, avaliou-se o encoder incremental resistivo. Este apresentava uma alta resolução, como proposto, porém, ele implica num sistema um atrito mecânico indesejável. Outra opção é o encoder absoluto óptico, porém, este foi descartado rapidamente devido à sua baixa resolução. Chegando assim no encoder absoluto magnético, que atende aos requisitos com uma alta resolução e atrito nulo. Em suma, o encoder faz a interface entre o mundo analógico com o digital, sendo possível ter uma relação linear entre o que se deseja observar, o ângulo relativo entre o perfil e o vento, com o meio elétrico, no caso, um sinal já condicionado digitalmente e pronto para ser interpretado em um microcontrolador genérico. Como o foco é a coleta em voo, o projeto eletrônico possui algumas restrições que foram impostas. A memória externa do tipo SD, para salvar os dados em voo, uma aquisição de dados capaz de observar a frequência natural da aeronave com uma boa resolução, e um processamento robusto capaz de eliminar a energia das frequências de não interesse. O projeto mecânico possui duas ramificações, que se mostram de extrema importância para garantir a aplicação do modelo. São elas o projeto da asa do vane e a alocação e montagem do sistema. Para o projeto da asa, definiu-se como requisitos ter simples fabricação, baixo peso e boas respostas às perturbações. Dessa forma, chegamos a duas alternativas de design. A partir de testes preliminares, a opção com um contrapeso mostrou-se uma melhor resposta ao alinhamento com o escoamento, fazendo dessa a alternativa mais vantajosa. Para a alocação e montagem do sistema, definimos que esse deveria possuir um baixo atrito, como já citado nos requisitos, uma elevada precisão na montagem, uma vez que o circuito integrado necessita de estar paralelo e em uma distância específica do ímã, e uma difícil manutenção, garantindo que possa ser desmontado facilmente. Dessa forma, utilizou a impressão 3D devido à sua praticidade e precisão. Inicialmente, foi utilizado um motor de passe para levantar a curva de linearidade do encoder. O objetivo por trás desse teste é poder testar o vane livre de ruído, com um outro aparelho que tenha uma resolução superior ao do encoder. O motor de passe utilizado possui uma precisão para cada passo de aproximadamente 0,088 graus.
Podemos observar nos gráficos que a resposta do sensor é bem linear para baixos ângulos e com uma boa resolução. Com o resultado do ensaio 1, pode-se afirmar que é viável utilizar um encoder magnético para medir os ângulos alfa e beta. Nota-se que em vermelho os dados variam muito devido a vários fatores externos que influenciam na medida. Portanto, um filtro digital será necessário para suavizar e eliminar os ruídos. A princípio, um filtro média móvel de ordem 5 será utilizado para avaliar a linearidade do sistema de aquisição. Após validar a curva de linearidade, associa-se o eixo com um perfil e o sistema final é testado no túnel de vento da Engenharia Civil da UFJF. Entre as colunas azuis, a faixa de transição indica que a base branca rotacionou aproximadamente 5 graus em relação ao escoamento. Ao ampliar o gráfico, a linearidade ao variar aproximadamente 0 graus para aproximadamente 5 graus é confirmado conforme visto no ensaio 1. Vale ressaltar que a vibração observada no GIF anterior está relacionada com a interferência das paredes do túnel de vento, já que suas dimensões são inferiores às recomendáveis. Conforme visto no GIF apresentado, o ruído ainda está presente e provoca pequenas variações nos ângulos, portanto, podemos aplicar outros tipos de fios digitais para tentar amenizar o seu efeito na aquisição do ângulo. O sistema do Vane é composto por vários blocos e cada um, individualmente, é uma fonte de erro. Como o erro total foi próximo do erro especificado pelo fabricante do encoder, podemos concluir que esse sistema não está prejudicando a leitura em questão. Para evidenciar essa parte, um histograma foi feito e é evidente que há uma relação com a função gaussiana descrita pela média do sinal em regime permanente e sua variância. A partir dessa aproximação, podemos assumir que, de um ponto de vista probabilístico, nossa medida tenderá sempre para um ângulo observado mesmo sob efeitos de ruídos. Existe uma série de fatores que distorcem o resultado final do sistema. Posteriormente a este trabalho, será estudado o dimensionamento de um filtro digital mais robusto que o filtro média móvel, capaz de eliminar os ruídos fora da faixa de interesse. O projeto proposto cumpre com sua premissa, sendo capaz de operar para aquisitar os ângulos relativos ao vento com uma taxa superior a 40 Hz, sendo possível discretizar os eventos que acontecem inferiores a uma frequência de 20 Hz, devido às limitações do microcontrolador. Como melhoria para a parte mecânica, falta implementar o sistema de maneira a reduzir ao máximo o arrasto gerado, pois esse impacta numa tendência da aeronave de derrapar em voo caso fosse fixada em uma das asas. Outro ponto é reduzir ao máximo o peso da estrutura, para que ela não altere os momentos de inércia do avião, dessa forma evitando problemas de estabilidade dinâmica e aeroelásticos. Para refinar ainda mais os dados adquiridos, um estudo posterior sobre os outros modelos de filtros digitais será estudado a fim de evidenciar melhor apenas a região do espectro de interesse. Por fim, vamos integrar o sistema do Vane com a telemetria da equipe ainda para o ano de 2020. Muito obrigado pela atenção. É isso. Valeu!